Olá, estamos começando o Campo Aberto de hoje. Nesse programa vamos falar sobre os desafios da pecuária brasileira. A pecuária brasileira cresceu 13% em 2017. No Brasil nós temos pouco mais de 219 milhões de cabeças de gado. Nós abatemos por ano por volta de 40 milhões, que gera aí um total de 10 milhões de toneladas de carne. Desse abate, 44% são fêmeas e 56% são machos. 21% desse total é exportado e 79% fica aqui no mercado interno. A exportação de gado em pé, que é o nome para a modalidade de venda de animais vivos, em 2017 foi de 460 mil cabeças, representando aí um volume de 800 milhões de reais, um crescimento de 42% em relação a 2016. Para 2018 é esperado um crescimento aí de 30%. Para esmiuçar esse importante setor do agronegócio, eu convidei um especialista nessa área. Campo Aberto está no ar. O meu entrevistado de hoje é o José Carlos Ribeiro, ele é consultor da Boi Saúde Pecuária Inteligente. José Carlos, muito obrigado por aceitar o convite aqui de participar do Campo Aberto. Obrigado, Cláudio, é um prazer estar aqui e parabéns pelo seu programa. Obrigado. José Carlos, o que está faltando para a pecuária brasileira ser ainda melhor e maior? Quais são os desafios, na sua opinião? A gente está no caminho certo, né? 2017 mostrou isso, esse crescimento aí foi fantástico, colocou a agropecuária também como um destaque, porque a gente percebeu que em 2017 o PIB ele fechou positivo por conta do crescimento agropecuário, 13% de crescimento. Se a gente pegar o comércio, a indústria fechou no negativo, né? Então, a agropecuária foi uma locomotiva aí, fez o Brasil manter esse crescimento, mesmo que pouquinho, né? Agora é o seguinte, Cláudio, a gente pergunta, quais os desafios atuais? Porque quando você tem um crescimento de 13%, o ano seguinte você tem que ter mais crescimento. Pois é. Então, você tem que crescer além dos 13% para você ter expressão. Superar um número bom é complicado. Superar um número bom. A gente percebe, Cláudio, que com conhecimento, com tecnologia, que é o que está acontecendo no campo hoje, a tecnologia está chegando nas propriedades, a gente está conseguindo esse número. E importante, viu, Cláudio, a gente está conseguindo esse crescimento sem hoje, mantendo a preservação do meio ambiente, que é de extrema importância, é o que a população quer, é o que o consumidor quer e é o que o produtor rural quer. Eu tive, inclusive, um evento há uns tempos atrás e ali no evento eu provoquei as pessoas perguntando assim, puxe na memória, você conhece alguém, um conhecido, um amigo, um vizinho, alguém da sua família que já teve um sítio, uma fazenda, uma chácara, que já trabalhou com gado, que já plantou grãos? E assim, foi unânime. Não teve uma pessoa que não falou realmente, meu avô mexeu com gado, meu tio tinha uma fazenda, meu tio tinha um sítio. Então a gente percebe que as raízes do Brasil, elas estão ali na zona rural. O agronegócio e a agropecuária nossa é muito forte. Eu tenho um número aqui, Cláudio, que nós temos condições tão favoráveis em clima, a gente tem a maioria do nosso território é clima tropical o ano todo, são terras cultiváveis e boas terras o ano todo para a agropecuária. Se a gente pegar o nosso vizinho Argentina, boa parte do território durante o ano cai neve, fica inviável, ou às vezes a custo muito alto, né? A gente pega no Brasil também, você tem uma extensão de terra muito grande, extensão de terra cultivável muito grande para a agropecuária, as pastagens para a agropecuária. E isso, Cláudio, faz com que a gente tenha hoje o menor custo de arroba produzido no mundo. O menor custo. Em nenhum lugar do mundo consegue se produzir carne com tanta qualidade e a custo tão baixo como no Brasil. Olha o número, Cláudio. Na Europa, o custo de um animal dia, colocando todas as fases, cria, recria, engorda, o custo de um bovino dia é em torno de $2. Um bovino dia. Nos Estados Unidos, esse custo é $1. No Brasil, é 50 centavos, half dollar. É uma diferença muito grande. Muito grande. 50 centavos animal dia para você ter uma bovinocultura, para você ter um animal de boa qualidade. Então, Cláudio, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as exportações, isso faz a gente ter uma competitividade muito grande no mercado internacional. E a nossa agropecuária ela vem crescendo também por conta desses números. A gente ter essa raiz no agronegócio, a gente ter essa raiz no campo e também a gente ter condições muito favoráveis aqui.
Tecnologia, Cláudio, está chegando no campo, a gente percebe isso. Tem conhecimento, tem tecnologia. Se a gente pegar a agropecuária dos anos 70, dos anos 80, a gente tinha ali o animal em regime de pasto, pasto que muitas vezes era nativo daquela área, não era uma pastagem que ele cultivava, uma pastagem resistente a período seco, resistente à cigarrinha. A gente tinha um período que o animal ficava naquela pastagem muito grande, ficava-se ali 5 até 6 anos para o animal chegar no ponto de abate. Então era uma pecuária que hoje, com a mesma área, naquela época se produzia um animal, hoje com a mesma área se produz 3. O pessoal não cuidava de pasto, né? Era a coisa e ia até rapar. Hoje não, a reforma de pasto ela tem que ser tratada como uma cultura. Sim, uma grande prioridade, inclusive, porque sabe que aquela alimentação, além de ter um animal com boa qualidade, ainda baixa o custo. Porque se você não tem pastagem e você vai comprar grãos, teu custo aumenta. Não que os grãos não sejam uma boa estratégia, pode ser, mas unindo os dois, você tem uma carne de qualidade a um custo melhor. Outra coisa, viu, Cláudio? A gente percebia que na pecuária dos anos 70, 80, chegava no período de seca, por você não ter pasto, o gado perdia peso, ficava aquele efeito sanfona, né? Ganhava peso nas águas. E a retomada já é muito mais difícil e complicado, o animal sofre muito, né? Demais. Às vezes o que ganhava nas águas, perdia na seca. Se a gente pegar a pecuária de hoje, Cláudio, entra o período de seca, a gente tem sal proteinado, a gente tem ração, nós temos muitos recursos e também se preserva uma parte da pastagem para o período da seca. Então você mantém um animal com ganho de peso no período da seca e talvez assim no pior dos cenários um animal que empata ali no período da seca e ganha peso no período das águas. Isso avançou muito a agropecuária brasileira. Agora, uma dúvida aqui, o gado brasileiro hoje, principalmente, ele é mais extensivo ou ele está confinado? A maioria é extensivo, viu, Cláudio? A grande maioria é extensivo. E não é um retrocesso, Cláudio, se a gente parar para pensar, porque você tem qualidade e você tem bom preço. É claro que nós temos que pensar na questão ambiental. Hoje nós temos que aumentar a produção, aumentar a nossa agropecuária, superar esse número de 2017 sem derrubar mais nenhuma árvore. Chega, nossas florestas têm que estar preservadas. Inclusive tem os programas, né, de integração lavoura, pecuária e floresta e tem dado muito certo, não tem? Muito certo. Cláudio, tem tantas alternativas hoje para você produzir mais nas mesmas áreas. Esse movimento que veio da década de 70, 80 e pega os dias de hoje, que mostra que você produzia um animal, no mesmo espaço hoje você produz 3, dá para se tornar 4, 5, 6, mantendo a qualidade. Então nós vamos abastecer a população mundial, a nossa agropecuária vai crescer e não vai precisar de tanto espaço de terra. Uma estratégia hoje, Cláudio, bacana que está acontecendo, é que você tem as 2 primeiras fases, cria e recria em regime de pasto, e você faz a terminação, o acabamento do animal em um confinamento. Muitas vezes o confinamento a pasto. Então você aproveita a sua pastagem, você coloca ali um coxo com grãos, você acelera o ganho de peso do animal, você consegue planejar, eu preciso que esse animal ele esteja a ponto de abate quando? Qual a melhor época, né, do ano? Uma época assim que não tenha tanta oferta de carne bovina no mercado, e aí você consegue melhores preços. Então com isso, Cláudio, a gente consegue aumentar a produção aí, saltar essa produção aí para os próximos anos tranquilamente. Bom, a gente tem tudo isso sob controle da porteira para dentro, né? Porém, a coisa começa a complicar quando a gente vai lidar com o nosso cliente externo. E é justamente aí que o bicho pega, se a gente não tiver total controle de como esse trabalho é feito aqui em nossas plantas frigoríficas, nas nossas indústrias de manipulação, enfim. A gente vai falar sobre isso, o quanto isso e como isso pode complicar a vida do pecuarista brasileiro no próximo bloco. Até já. Muito bem, a gente está aqui com o José Carlos Ribeiro, ele é consultor da Boi Saúde Pecuária Inteligente e a gente está discutindo exatamente os desafios da pecuária brasileira. No bloco anterior a gente falou das questões comerciais, né? Os preços, o quanto os preços são afetados quando há um embargo. Por que acontece isso? Se a exportação ela representa pouco mais de 20%, fica em torno de 20%, e o mercado interno tem uma demanda tão grande, por que esse pequeno volume pode azedar tanto o caldo aqui no mercado interno? Parece pequeno, né, Cláudio? Pois é. Mas com certeza dá problema, viu?
Hoje, Cláudio, muitos produtores eles pensam assim, a minha produção ela vai para o mercado interno aqui, eu produzo gado, eu entrego meu gado no frigorífico regional, então a exportação, se ela fluir ou se ela não fluir, talvez não interfere muito, interfere demais. Se a gente pegar, Cláudio, hoje o Brasil ele produz 10 milhões de toneladas de carne ao ano. Se a gente colocar esses 20%, esses 2 milhões, que às vezes por alguma barreira internacional fica dentro do mercado interno, esse excesso de carne no mercado interno, ele derruba o valor da arroba. Outra coisa, Cláudio, quando isso acontece, o produtor ele tem lá o gado, ele está em processo de criação, né? Ele está lá na cria, na recria, na engorda. Ele segura o animal naquele momento, porque ele fala, pô, o preço não está bom para vender, vou deixar o gado aqui no pasto, eu vou servir uma alimentação para manter o peso dele. E esse momento dele segurar vai tendo gastos, custos. Não então é uma a lucratividade equação tão fácil de ser resolvida, né? Sem dúvida, a lucratividade dele vai baixando. Por isso, Cláudio, que a gente fala hoje que as exportações elas ditam o ritmo da produtividade da agropecuária brasileira. Sim, e o lucro do produtor rural, claro. Sem dúvida. E a gente também observa uma outra coisa, viu, Cláudio? Por que acontecem essas barreiras lá fora? Claro que teve aquela operação carne fraca, teve outras aí que a gente vê que a fiscalização hoje nas plantas frigoríficas é uma coisa que inclusive a gente precisa cobrar também dos nossos governantes, não só o produtor rural, mas o consumidor também. Mas muitas vezes, Cláudio, é por uma estratégia de mercado, porque a exportação de carne bovina brasileira é muito forte no mundo. Às vezes por uma estratégia, por baixar o preço da carne bovina brasileira, às vezes por uma estratégia de entrada de algum país, entrar com a carne bovina nacional, e a gente vê esse movimento acontecendo. Os países que a gente mais exporta hoje é Hong Kong, Egito, União Europeia, a China vem crescendo bastante, a Rússia, e lá dentro desses países também há uma pecuária ali que está às vezes em expansão. Então, às vezes, por uma estratégia barra carne brasileira. É importante, Cláudio, que o produtor da porteira para dentro, ele tem que cuidar da sua pecuária para que ela lá fora não pareça uma pecuária de má qualidade. Então ele tem que exigir do frigorífico ali na região dele, que tenha uma fiscalização, que tenha uma sanidade. Nós temos que exigir isso também. Nós temos que fiscalizar também na nossa região, os produtores têm que fiscalizar na nossa região para saber se as vacinações estão acontecendo. Porque a gente sabe que um foco, às vezes, de uma vacinação que foi mal feita, um foco, um problema, uma doença... Afeta todo o setor. Afeta a cadeia inteira. Agora, você não acha que é muito complicado essa questão de fiscalização, por exemplo? As empresas, né, digamos, os frigoríficos que são pegos, digamos assim, com a boca na botija, fazendo algum tipo de falcatrua, a gente tem que falar isso, a gente também não pode tampar o sol com a peneira, porque existe isso, infelizmente. Se esse frigorífico sofrer uma sanção severa, né, mas muito severa mesmo, você não acha que isso vai acabar inibindo outras empresas de também seguirem por esse caminho? Porque quando um frigorífico ele é interditado, ele recebe uma sanção de um cliente externo, isso afeta o mercado todo. Com certeza. Entendeu? Então, o governo tinha que ser mais eficiente, né, e agir de forma mais imediata nessas circunstâncias. Você não acha isso? Com certeza, Cláudio. A gente sabe que maus profissionais existem em todas as áreas, em todos os setores. Por isso, Cláudio, quando tem um foco desse, a gente tem que cobrar das autoridades que elas tomem providências severas para aquilo se tornar como exemplo. E outra coisa também é que o produtor ele tem que estar de olho, porque se o gado dele está lá no frigorífico, ele pode fiscalizar aquele animal. Ele pode estar de olho. Não, eu estou ganhando o meu aqui, eu estou ganhando o meu lucro, se der algum problema nesse frigorífico aqui também talvez vai barrar a minha produção. Talvez o pensamento não é esse, porque se der um problema, pode dar um problema nas exportações e baixar o lucro daqui. Falando em acompanhar, o pecuarista, no dia do abate, ele deve ir lá acompanhar? O que você acha disso? Sem dúvida, Cláudio, sem dúvida. Se ele não puder ir, pelo menos nomear alguém de muita confiança, que acompanhe lá. Às vezes, Cláudio, não que há má intenção, mas erros acontecem. Então tem que pesar o animal de maneira correta. Mas o erro normalmente é a favor do frigorífico, né? É para um lado, né? É para um lado só. A faquinha é ligeira ali na hora da limpeza, né? Ele tem que estar próximo ali, ele tem que acompanhar. Uma outra coisa também, Cláudio, que a gente percebe é que quando ele acompanha, ele também tem uma visão completa do negócio dele. Porque não adianta nada você ver um animal dentro da propriedade, ele chegando a ponto de abate, onde ele serviu uma boa alimentação, teve bons cuidados e tal. A hora que chega no frigorífico lá, ele não tem tanto aproveitamento de carne, aproveitamento de carcaça. Você diz na terminação, para ele ver lá com os próprios olhos como é que ficou a carcaça,
terminação, essa porcentagem, todo. né? Hoje gira em torno de 50%, 50% é bem aproveitado pela indústria, 50% não. Então ali ele vai observar, pô, será que eu estou produzindo um animal de qualidade? Será que eu preciso melhorar alguma coisa aqui para o animal chegar lá com melhor aproveitamento? Isso tem a ver, né, lá na ponta do consumidor final, onde ele fala, puxa vida, essa carne está dura, essa carne não está bonita, tipo, essa carne deveria ser de primeira, mas ela está de segunda, porque não existe carne de segunda, né? Existe o boi de segunda. Existe o boi de segunda. Carne não está saborosa, é aquela carne que a gente vê que realmente, a hora que você vai ou fritar ou assar, você vê que ela fica aquela carne como se fosse uma sola de sapato. Por quê? Porque a gordura ela não está ali no meio da carne. Aí você joga a culpa ou no churrasqueiro ou na cozinheira, né? Pois bem, os desafios para a pecuária brasileira são imensos, mas boa parte dessa responsabilidade também está na produção, está com o produtor, né? Com certeza. O produtor, eu acho que ele tem que cobrar isso um pouquinho antes da porteira, essas empresas que fornecem os insumos, né, para acontecer a agropecuária. Um pouquinho depois também tem que cobrar das indústrias, os frigoríficos, eles são responsáveis por essa qualidade, assim como o produtor. Então a cadeia por completo. Cláudio, a gente pensa hoje, pô, vou fiscalizar a minha região, vou ser responsável por isso, talvez pode até ser uma coisa assim, uma pressão a mais para um produtor rural que já tem tanta pressão de carga tributária, do governo, enfim. Mas se a gente pensar, Cláudio, às vezes um vizinho aqui na nossa região que não faz a coisa correta, como em outros setores, compromete. Bom, eu sei que a gente está com o tempo muito curto aqui, mas eu queria abordar aqui uma modalidade de exportação, que é a venda de animal vivo, né? Que é o gado em pé. Uhum. Nós tivemos aí números expressivos também, né? Está aumentando bastante o número de exportação dessa nova modalidade aí. Você é a favor ou contra esse tipo de comércio? Cláudio, um primeiro momento eu sou a favor, mas a gente tem que perceber o seguinte, essa exportação ela não está acontecendo somente pela carne. Esse animal ele vai para esses países e lá se extrai também a genética desse animal. Então, outras pecuárias de outros países também vão se desenvolver com isso. O que o Brasil demorou anos e anos para ter essa pecuária robusta e forte, a gente está passando o segredo a outros países. Tem que ficar atento, Cláudio, tem que ficar atento a isso. Pois é. Aquilo que parece ser um bom negócio, né? Nem tudo que brilha é ouro. A gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar um pouquinho da Boi Saúde, né? Quais são as responsabilidades, vamos falar um pouquinho desse cuidado que nós temos que ter com a nossa pecuária, porque, olha, aqui tem muito segredo, tem muita genética que está indo embora, aqui, ó, o segredo está passando no vão dos dedos com essa exportação. E um detalhe que eu lhe confesso, que eu não havia prestado atenção e eu acho que você também não. A gente vai voltar no próximo bloco falar um pouquinho da Boi Saúde Pecuária Inteligente. Até já. Muito bem, estamos voltando aqui com o Campo Aberto no terceiro bloco e olha, aqui vai uma sugestão para você. Se você tem alguma dúvida sobre alguma atividade dentro do agronegócio, tem alguma curiosidade, manda um e-mail para a gente, claudio@jornalcampoaberto.com, que a gente vai procurar resolver isso para você, tirar essa sua dúvida, sanar a sua curiosidade, tá certo? E a gente está recebendo no programa hoje o Zé Carlos Ribeiro, ele é consultor da Boi Saúde Pecuária Inteligente. Eu queria que você falasse um pouquinho, Zé Carlos, sobre as responsabilidades e os objetivos da Boi Saúde para a gente. Tá certo. Cláudio, você me perguntou no primeiro bloco, né, para onde está indo a pecuária brasileira, né, Cláudio? E assim, só para complementar o trabalho da Boi Saúde hoje, a pecuária brasileira, ela está observando o que o consumidor, o que o nosso cliente quer. E o nosso cliente é a população em geral. Ele quer uma carne de boa qualidade, ele quer uma carne sem antibióticos, ele quer uma carne sem hormônio, uma carne que vai preservar a saúde, que vai no prato do brasileiro, e a proteína é muito importante, mas que ali não tem nenhum malefício à saúde humana. A Boi Saúde, Cláudio, ela trabalha em conjunto com o produtor rural em duas vias. Primeiro, conhecimento. Quando eu entrei nesse mercado, Cláudio, eu percebi que faltava muito conhecimento. O produtor, por mais que ele pesquisa, não igual outros segmentos, você não encontra tantos métodos para fazer alguma coisa. É mais ensinamentos que vieram passando de tempos em tempos, que às vezes naquela região dá certo, na outra não dá certo, e às vezes não era transmitido isso ao produtor rural. Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, qual o momento ideal de castrar o animal, se vai castrar ou não,
qual o momento ideal de retirar o chifre do animal ali, para não ter aquela disputa e o chifre acabar machucando os animais. Então, assim, são dicas simples para o dia a dia que hoje a Boi Saúde leva a produtores rurais no Brasil todo. Dicas simples, grátis, vídeos curtos, simplificados. O produtor assiste no celular dele, assiste em casa, num momento de descanso, um momento tranquilo ali. Então, nós trabalhamos com esse conhecimento e também nós trabalhamos com nutrição animal. Essa nutrição animal, Cláudio, voltada ao produtor produzir a carne com muita qualidade. Por quê? Essa nutrição animal são soluções para o produtor não precisar vacinar o animal, para o produtor ele não precisar aplicar nenhum tipo de hormônio, ele não precisar aplicar antibióticos nesse animal. Tudo que ele vai servir ali no coxo. Então o animal vai se alimentar dali, vai ter um controle que a gente vê hoje que é um grande problema do Brasil, um controle parasitário. A gente vê nas propriedades rurais carrapatos, bernes, mosca do chifre, o produtor fecha o gado ali para aplicar vacina, ele fecha para pulverizar e muitas vezes nesse fechar o animal, nesse manejar o animal, o gado fica estressado, o gado perde peso, causa lesões, causa lesão ao produtor também, porque tem aquele dia a dia cansativo, pesado. Então nós trabalhamos com essas soluções de servir na alimentação do animal e evitar esse manejo com o gado. Tá, você disse as vacinas, não é bom lembrar que nós temos um calendário oficial de vacinas e essas vacinas não podem ser descuidadas. Não são essas vacinas que você quis se referir. Não, as obrigatórias. As obrigatórias. Têm que ser Aliás, o Brasil aí está encaminhando a passos largos para ficar isento da vacinação, né? Contra a fitose. Vai ser um grande avanço, viu, Cláudio? Um grande avanço. Recentemente, os Estados Unidos, né, abriu as porteiras para a carne bovina brasileira e uma das exigências deles era que o Brasil não tivesse a vacinação da fitose. Com muita negociação, a gente consegue hoje exportar para lá, mesmo vacinando na fitose. Mas o governo ele já colocou aí uma meta, até 2020, a gente vai estar livre por completo da fitose e da vacinação com a fitose. Há muito tempo não tem foco de fitose no Brasil. No estado de São Paulo, acho que o último foi em 96 ou 95, alguma coisa assim. Tem um bom período aí. Cláudio, a vacinação da fitose, primeiro, o custo, porque tem que se comprar essa vacina. Segundo, manejar esse animal é um dia perdido. O animal naquele dia ele não tem consumo nenhum de matéria seca. Sal mineral, ração, pastagem, ele não consome. Então é um dia que o produtor o gado deixa de ganhar peso. O manejo desse animal é estressante, a vacina é estressante, deixa o animal meio triste. Então, a hora que a gente não tiver essa vacinação da fitose, com certeza vai ser um lucro melhor e qualidade melhor para o nosso cliente. Tá certo. Olha, eu queria agradecer você aqui por participar do programa Campo Aberto. Hoje a gente falou aqui sobre os desafios da pecuária brasileira e deixar aqui bem claro que o Campo Aberto está de portas abertas aqui para que você possa trazer mais conhecimento sempre que houver uma demanda, você apresentar para os nossos telespectadores, para os nossos produtores, o homem do campo. Porque, como já se sabe, a busca por conhecimento, por tecnologia, ela não cessa. E quanto mais conhecimento, mais tecnologia, maior a produtividade, maior o nosso lucro, né? E com certeza isso aí vai reverter lá para o nosso cliente, nosso consumidor final. Cláudio, eu que agradeço, parabéns pelo seu programa. O seu programa ele vem a valorizar ainda mais o homem do campo, o produtor rural. Você está de parabéns, é um orgulho estar aqui no seu programa. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Campo Aberto vai ficando por aqui, a gente volta domingo que vem. E você, não se esqueça, pode acompanhar o programa Campo Aberto nos horários alternativos também que segue aí na telinha para você, tá certo? Até o próximo programa. Tchau!